Bom, a gente fala hoje sobre o Setembro Amarelo, que lembra a importância da prevenção ao suicídio aqui no Brasil. Amanhã, dia 10 de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas essa é uma iniciativa que acontece durante todo o ano, concentrada especialmente durante todo o mês de setembro. Neste ano, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha", e a ideia é que várias ações sejam feitas como forma de prevenção ao suicídio, de incentivo ao cuidado com a saúde mental. Bom, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que são registrados mais de 700 mil suicídios por ano em todo o mundo, sem contar os casos subnotificados. Existe uma tendência de queda nesses registros, mas o Brasil e a América Latina como um todo estão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar. Inclusive, sobre isso, a Carla Furtado, que é pesquisadora da Universidade Católica de Brasília, diretora do Instituto de Felicência, falou. Vamos ouvir o que ela disse. Nós já observávamos, por escuta qualitativa e por alguns indicadores específicos e pontuais, que havia um incremento no sofrimento psíquico durante a pandemia. O que a Associação Brasileira de Psiquiatria mostrou já em 2020 foi um incremento significativo na busca pela assistência psiquiátrica, mas até este ano, até muito recentemente, nós não tínhamos ainda um dado oficial que mostrasse incremento em diagnósticos de transtornos mentais comportamentais. Este dado finalmente chega, um dado de 25% no aumento de diagnósticos de depressão e transtornos de ansiedade. Esse é um dado da OMS, referendado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É o que está acontecendo no mundo e também no Brasil. Veja que é importante a gente destacar que um dado dessa natureza não está contemplando o que não foi notificado, ou seja, pessoas que estão adoecidas e que não estão devidamente assistidas e diagnosticadas. Muito bem, essa foi a Carla Furtado, que é pesquisadora da Universidade Católica de Brasília. São 8 horas e 34 minutos. Sobre esse assunto, vai conversar conosco agora ao vivo, por telefone, o Luiz Oldan, médico psiquiatra e responsável dos programas de saúde mental do Hospital Albert Einstein. Dr. Oldan, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Um bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Dr. Oldan, existe uma preocupação maior em relação ao suicídio em determinadas faixas etárias? Existe hoje no Brasil um público que preocupa mais nessa questão? Com certeza existe. Quando a gente fala de índices de suicídio, taxas de suicídio, a gente está falando inclusive de um aumento no Brasil, principalmente nos extremos de idade. Uma grande preocupação é o suicídio na infância e na adolescência e o suicídio também de idosos, né? Vários países já montaram iniciativas, como por exemplo o próprio Ministério da Solidão na Inglaterra, para cuidar de iniciativas voltadas aos idosos, que vêm se sentindo cada vez mais isolados, sem possibilidade de terem cuidadores, sem possibilidade de serem adequadamente apoiados e, com isso, aumentando as taxas de suicídio também nesse público. No entanto, o que eu afirmo é que os transtornos mentais e também o suicídio, eles ocorrem principalmente com adultos jovens, né? Tanto depressão, quanto ansiedade, quanto outros transtornos que podem ser aí alguns dos causadores das tentativas de suicídio, são transtornos relacionados a adultos jovens, né? Aí entre 25 e 35 anos. Doutora Ariane aqui falando, bom dia para o senhor, bem-vindo ao Nova Manhã Brasília. Bom, é um assunto complicado, por muitos e muitos anos ninguém nem tocava nesse tipo de assunto, existe um estigma muito grande, um tabu muito grande, mas a cada ano que passa e de acordo com o passar das gerações, a gente vai percebendo que é necessário que a gente fale sobre suicídio de uma maneira consciente, responsável, para que de fato a gente possa prevenir que esses casos aconteçam e, mais do que isso, cuidar da saúde mental das pessoas. Qual que é o jeito certo, doutor, o indicado para a gente abordar esse tipo de assunto? Deve-se, de alguma forma, falar mais sobre saúde mental com as crianças? De que maneira? Qual que seria a orientação? Perfeita pergunta, Ariane. Realmente, falava-se muito pouco sobre transtornos mentais, sobre saúde mental, sobre suicídio, principalmente
por ser visto justamente como um tema tabu, né, que as pessoas tinham medo, inclusive, né, de que falar sobre suicídio faria com que as pessoas tivessem ideias em relação a tentativas de suicídio, o que é completamente mito, né? Falar sobre suicídio, falar sobre saúde mental, sobre o sofrimento interno, sobre as emoções, é algo que justamente é o que pode aumentar a nossa capacidade de prevenção. De acordo com a OMS, até 90% das tentativas de suicídio, dos suicídios efetivados, são preveníveis. Eles poderiam ter sido modificados, esse desfecho poderia não ter acontecido. A gente tem dois tipos principais, duas tipologias principais de suicídio. O suicídio melancólico, que é um suicídio relacionado, então, geralmente a transtornos mentais, que levam a uma tristeza profunda, a pessimismo, pensamentos que a gente chama de menos-valia, em que a pessoa se considera muito inferior e muito para baixo, né, e que podem levar, então, a pensamentos de morte recorrentes e, portanto, planejamentos suicidas, ou também os suicídios impulsivos, que são aqueles mais relacionados a algum fato que aconteceu com a pessoa em que ela se vê absolutamente sem saída. Os suicídios melancólicos, eles são muito mais preveníveis do que os suicídios impulsivos. No entanto, para ambos, falar sobre as emoções, falar sobre o que está acontecendo com alguém de confiança é o que pode aumentar a nossa capacidade de prevenir. Porque é justamente quando a gente conversa com alguém que entende do assunto, ou alguém que respeita o nosso sentimento e valida nossos sentimentos, é justamente quando a gente começa a identificar outras saídas para a nossa vida. Então, oferecer uma escuta empática, oferecer apoio, indicar os canais para que a pessoa possa, então, conversar ou que ela possa discutir os seus problemas, e existem vários canais possíveis, mesmo no Brasil, para se discutir e para se prevenir, como, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, ou como, por exemplo, o Pode Falar, que é um canal só para adolescentes e adultos jovens, que tem parceria com a Unicef. Então, a gente tem uma série de canais de apoio que podem ser recomendados para as pessoas que estão em sofrimento, além, claro, de todo o aparato do Estado, né, como os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que são voltados ao cuidado de pessoas com transtornos mentais, e isso com certeza vai aumentar a nossa prevenção. Claro que, para além disso, muita informação. Informação de qualidade, informação bem feita, informação bem oferecida, como vocês estão fazendo hoje. Com a sua participação belíssima aqui conosco hoje, doutor Zoldan. Deixa eu lhe perguntar, a gente também tem hoje, pegando como gancho essa história de que era um tabu se falar em saúde mental, se o senhor me permita fazer essa seguinte análise, um conflito de gerações aí, de pais e avós que muitas vezes nunca pisaram numa terapia comportamental, qual seja, que sempre encararam a psiquiatria como, abre aspas, coisa de doido, fecha aspas, e estão lidando com filhos, com netos, com sobrinhos próximos que hoje apresentam depressão, ansiedade, e que muitas vezes nesse conflito de entendimento de alguns que consideram já mais natural a gente falar de saúde mental, ainda bem, e outros que ainda consideram tabu, vão dizer que é uma frescura, vão dizer que isso é carência, vão dizer que isso é para chamar atenção. É da idade. É da idade, né? Pare com isso, né? Capaz até de dar um tapa na orelha do menino e dizer, deixe de coisa e vamos em frente. Como que o senhor vê isso, doutor Zoldan, assim, dentro das famílias, esse conflito em relação a um assunto tão importante e tão latente? Perfeita pergunta. Porque hoje, de fato, a gente vive esse conflito geracional. A gente vive em um momento em que o que a geração mais nova considera como importante, considera como relevante, é muito diferente do que muitas pessoas de uma geração mais antiga consideram como relevante ou importante. E essas falas do tipo é frescura, é mimimi, né, são falas que, infelizmente, vão contra o que a ciência identifica. Porque o que a ciência identifica é que falar sobre os sentimentos, falar sobre as emoções e trabalhar os nossos recursos internos, porque hoje a gente vive num mundo de muito maior estresse do que se viveu há 20, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje a gente vive um mundo cheio de estímulos, né? Estímulos de telas,
o mundo que funciona 24 horas, o mundo no qual as pessoas dormem muito menos, tem muito mais sobrecarga, e isso vem fazendo, de fato, com que as pessoas aumentem o seu nível de sofrimento. E falar sobre esse sofrimento para achar soluções em conjunto, compartilhar, cooperar, é justamente o que pode nos ajudar a sair dessa dinâmica um tanto quanto cruel, né? Que nos coloca aí nessa posição realmente de maior sofrimento. Como foi falado aí durante essa entrevista com a professora Carla Furtado, né? Ela trouxe justamente após a pandemia esse aumento expressivo de diagnósticos relacionados a transtornos mentais como ansiedade e depressão, né? Um aumento de 25%. Por quê? Porque nós estamos sob maior pressão, nós estamos sob maior estresse. O estresse nem sempre é negativo. No entanto, estresse em demasia vai nos deixar vulneráveis a transtornos mentais, vai nos deixar vulneráveis a pensamentos de morte. E criar um canal de comunicação e desmistificar, principalmente, para essa geração que ainda acredita que falar sobre sentimentos e emoções seja frescura ou mimimi, instruí-las de que isso é importante para a manutenção da saúde e da vida dos filhos, dos netos, que muito menos preparados, vêm enfrentando uma sobrecarga de desafios descomunal. Agora, doutor, como que a gente pode, então, identificar que há alguém perto de nós ou que nós mesmos possamos estar passando por um princípio de depressão ou por, de fato, um transtorno de ansiedade? Porque, às vezes, por exemplo, com a rotina, com a correria do dia a dia, com a sobrecarga ou com os problemas de saúde, enfim, todas as más notícias que a gente lida diariamente, muitas vezes a gente se sente mais prostrado, mais cabisbaixo, né, com menos energia, com pensamentos mais negativos. Agora, quando identificar que aquilo é algo normal e a partir de que ponto aquilo ali é uma patologia, a gente precisa de realmente uma ajuda médica para evitar que se chegue numa instância maior? Olha, a identificação de um transtorno mental realmente é algo bastante complexo. Principalmente porque quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de vivências do nosso mundo interno. É muito fácil identificar quando alguém quebra a perna, é muito fácil identificar quando alguém está aí sofrendo de um infarto, né? Porque são características que se exteriorizam facilmente. E, obviamente, com baixo estigma. Quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente está falando de transtornos mentais, a gente está falando de vivências interiores. E que só com a abertura de um canal de comunicação é que a pessoa pode expor aquilo que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é criar uma cultura de conversar frequentemente sobre sentimentos e emoções. Perguntar genuinamente para as pessoas como é que elas estão. Não é, oi, tá tudo bem? E aí, como é que você está hoje? Mas, para além disso, tem um ponto que acho que pode ajudar muito. Que o professor Neuri Botega, que é um dos principais estudiosos de suicídio, ele traz um acróstico, né, que é o ROC, que nos ajuda, talvez, a criar uma forma mais fácil de abrir esse canal de comunicação e identificar pessoas que possam estar em sofrimento. ROC de R-O-C. R significa reparar o comportamento. O O significa ouvir atentamente. E o C significa conduzir para ajuda. Reparar o comportamento, que é o R do ROC, significa identificar se a pessoa teve uma quebra de comportamento recente. Ou seja, se ela era uma pessoa que cumprimentava todo mundo, dava sua opinião, conversava com as pessoas habitualmente e, de alguns dias para cá, ela vem ficando mais quieta, mais isolada, parou de dar opinião, parou de conversar. Ou mesmo o contrário, que ela ficou mais irritadiça, mais explosiva, brigando com mais frequência. Isso, por exemplo, são sinais de uma quebra de comportamento que podem nos levar a uma suposição de que talvez haja alguma coisa que não esteja bem. E aí é justamente o momento de usar o O do ROC,
que é o ouvir atentamente. Apontar para a pessoa, olha, observei que você está diferente nessas últimas 2 semanas. Está acontecendo alguma coisa? Para que a gente possa, então, conduzir para a ajuda adequada, né, que é o C do rock. Muito boa a dica. Ótimo, ótimo. Em relação ao gênero também, doutor, o homem tem ainda, a gente, graças a Deus, está passando por um processo na sociedade como um todo de quebra desses paradigmas, desses estereótipos, mas o homem ainda se cobra a ser o durão, a ser o homem turrão, aquele que não sofre, que não chora, que conduz a casa, né? O machismo enraizado de que faz a gente querer ser super-herói em todas as situações. Então, longe de mim pisar num escritório de psicologia, quiçá num consultório de psiquiatria, né? Eu estou lendo aqui o lema, enquanto o senhor está falando, doutor, essa frase está martelando aqui, que é o lema da campanha Setembro Amarelo desse ano: a vida é a melhor escolha, a vida era a melhor escolha. E muitas vezes a vida dá uma rasteira em mulheres e homens, mas sobretudo aqueles homens que se sentem pressionados a dar conta da vida e fazer dessa vida sempre a melhor escolha a todo instante. O que o senhor diria, doutor? Olha, em relação ao gênero, a gente tem aí algumas ponderações epidemiológicas até para fazer, né? Atualmente, na nossa sociedade, as mulheres tentam mais suicídio que os homens. Olha só. Entretanto, os homens efetivam mais suicídios que as mulheres. O que isso quer dizer? Muitas vezes, as tentativas das mulheres, elas são tentativas mais frustras. Porque, geralmente, o homem com esse estereótipo justamente de mais corajoso, mais machão, que é um pouco do que a sociedade imprime, né, e obviamente relacionado ao machismo estrutural, ele comete atos mais violentos contra si. Então, geralmente, as tentativas elas são mais tem desfechos mais negativos, né? As tentativas elas realmente geram suicídios aí efetivados. E isso justamente está relacionado também a acesso a armas letais. Homens têm mais acesso a armas letais do que mulheres. E isso faz com que as tentativas sejam muito mais por armas letais, enquanto nas mulheres muito mais por medicamentos. E levando em conta isso que você traz de essas diferenças entre homens e mulheres, mas principalmente também essas cobranças sobre os homens de serem sempre os heróis, serem sempre os provedores, e tem uma visão da sociedade, né, que o homem que não conseguiu atingir esses objetivos, né, é um homem que falhou. E isso traz muito sofrimento interno. Porque o homem tem mais dificuldade, inclusive, de expor a sua vulnerabilidade. De contar o que está passando. De falar contar de o que sentimento, está né? Exatamente, de falar sobre o sentimento. Que é o principal fator de proteção em relação ao suicídio. O principal fator de proteção é saber falar sobre o sentimento. É ter inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia. O que é algo que, de fato, a gente não foi treinado, a gente não foi educado, a gente não tem inteligência emocional na escola, por exemplo. Né? E a gente não fala sobre essas questões, inclusive na escola. Isso precisa ser falado, né? Cada vez mais, para que os homens também se sintam no direito de expressar-se melhor. Lembrando, claro, que na sociedade que a gente tem hoje, a carga mental para as mulheres ainda é maior que para os homens. Por mais que eles não falem tanto sobre sentimento, o que a gente sabe também é que as mulheres que hoje estão no mercado de trabalho praticamente de maneira quantitativamente falando, elas continuam sendo pela sociedade como as responsáveis por dar conta dos filhos, as responsáveis por dar conta da limpeza e organização da casa, o que gera, geralmente, uma segunda, uma terceira jornada, né, de trabalho para além do trabalho formal. Sim. O que aumenta a carga mental para essas mulheres e as coloca também no estado de maior vulnerabilidade. Então, a gente tem, de um lado, a vulnerabilidade das mulheres que sofrem pelo machismo estrutural e, de outro lado, a questão dos homens que têm dificuldade de falar sobre sentimentos e de se expressar. Esses são fatores de risco, de fato, para que tanto homens quanto mulheres pensem mais sobre a morte e tentem mais suicídio.
Agora 8 horas e 52 minutos, a gente está conversando com o psiquiatra Luiz Roldan, ele que é responsável pelos programas de saúde mental do Hospital Albert Einstein. O doutor falou sobre o Centro de Valorização da Vida, queria deixar esse serviço aqui. É um centro que dá apoio emocional e gratuito, né, de prevenção ao suicídio, inclusive, e atende de forma voluntária. Se você quiser ou conhecer alguém que possa precisar desse tipo de serviço, acesse ao site cvv.org.br ou ligue no 188. É um centro que funciona 24 horas por dia e através desse telefone você consegue desabafar, conseguir conselhos, orientação. Se você estiver ali num momento de desespero, não tiver com quem conversar, quem pedir ajuda, eles estão à disposição. A ligação, o contato é sigiloso, você não precisa falar nada mais do que o seu primeiro nome. Você pode inventar outro nome se você quiser. É realmente um canal para que você possa ter esse tipo de ajuda e de forma também a prevenir o suicídio aqui no Brasil. Diego. Muito bem, eu conversaria mais, mas o nosso tempo já está quase estourando. Eu quero agradecer imensamente a participação do Dr. Luiz Roldan, do Hospital Albert Einstein, conosco aqui no Nova Manhã Brasília. Eu me recordava também no início da entrevista, doutor, de quando eu ainda era repórter do Correio Brasiliense, poucos anos atrás, e havia de fato essa história, né? Não se pode falar de suicídio na imprensa, não se pode noticiar, mas estavam acontecendo muitos suicídios aqui em Brasília e aquilo estava me incomodando, me angustiando muito. Eu me uni a um repórter mais experiente que eu. À época a gente conversou com um professor, até me recordo muito bem o nome dele, da UNB, chamado Marcelo Tavares, psiquiatra e professor da UNB, e a gente conseguiu então fazer um trabalho ali de convencimento no jornal. Foi manchete de domingo. Aquilo era um ineditismo, uma coisa muito nova, e aí o Correio Brasiliense trouxe esse debate à época, quando não se falava sobre suicídio, não existia Setembro Amarelo, e eu lembro que o Dr. Marcelo Tavares me dizia: Diego, é justamente o contrário, se bem divulgado o suicídio, ele vai evitar novos suicídios. É o contrário do que se pensa, né? Claro que a gente não vai fazer sensacionalismo, detalhes sórdidos e tudo mais. A gente está aqui com essa conversa com o senhor, fazendo uma prestação de serviço, e eu quero mais uma vez agradecer imensamente, doutor. Imagina, eu que agradeço, e obrigado pelo espaço, pela oportunidade, porque é exatamente isso. A gente precisa cada vez falar mais sobre essas questões, porque é justamente a falta do falar, né, quando a boca cala, o corpo adoece, né? Então é justamente por isso que a gente precisa abrir esse espaço de comunicação, e agradeço muito por me convidarem aí para participar. Muito bom, doutor. Muito obrigada. Um abraço. 8 horas e 55 minutos. É isso. A vida é a melhor escolha. Tá aí, ó. Josemar Nunes colocou também, para quem nos acompanha pelo YouTube, o símbolo do Setembro Amarelo e a frase "toda vida importa". Isso aqui é um programa de jornalismo, mas eu aproveito a dizer para você que está ouvindo hoje o Nova Brasil FM que a vida é a melhor escolha sempre. Sempre. Às vezes a gente está mergulhado no nosso problema, a gente acha que só a gente está naquele problema. Todos nós, eu, Diego Amorim, Ariane Bittencourt, Josemar Nunes aqui na Operação do Som, temos os nossos problemas, a vida pesa, às vezes a gente acha que não tem jeito, mas estamos juntos. E naqueles dias que a gente acordar triste também, porque aconteceu alguma coisa, não tem problema, Ariane. Não tem problema, às vezes a gente se força a estar bem sempre, a gente está numa vida tão cheia de redes sociais, de Instagram, de fotos bonitas, de comidas maravilhosas, de viagens esplendorosas, dos outros lindos, com harmonização facial e não sei o quê, e a gente vai achando que a nossa vida é uma coisa terrível. Não tem problema estar um dia mais ou menos, não tem problema estar um dia borocochô, a gente lava o rosto. Não nos obriguemos também a todo dia estar sorrindo e feliz da vida, porque a vida é assim mesmo. Coragem. Pronto. Isso aí. É isso. E fica aqui uma proposta também do Nova Manhã Brasília. A gente falava com o doutor e ele dizia que a gente está numa geração das telas, né? Rodeado por redes sociais, sendo bombardeado por fotos, notícias, vídeos, toda hora, o que faz com que muitas vezes, como o Diego disse, a gente acredite que a nossa vida está muito aquém do que deveria ser. De repente, tenta passar esse final de semana um pouco mais desplugado, né? Deixar um pouco de lado o seu celular, não ficar naquela ânsia de mexer ali, ver o que o outro está fazendo, para onde o outro viajou, qual é a roupa que ela está usando.
despluga um pouco, aquilo tudo é só foto, é só efeito, é só para o momento. Às vezes aquela pessoa também está num sofrimento mental que está ali aparentando ter uma vida perfeita. Então dá uma desligada, curte a sua família, curte os seus amigos, vai ver o pôr do sol aqui em Brasília, que nesse tempo de seca é belíssimo. Então aproveita os momentos e assim a gente vai tornando a vida um pouco mais leve. É isso aí. Esse assunto, Setembro Amarelo, vai ser mais falado aqui na Nova Brasil FM ao longo deste mês. Na semana que vem vai ter um Mesa para Dois, de meio-dia às 14h, com Daniel Zucco e Lu Bom Tempo, especial sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Eu queria dizer a você, conte com a gente. Aqui é lugar de boa música e de boa informação. Nós estamos juntos para que esse lema do Setembro Amarelo deste ano de fato seja uma verdade na vida de todos nós, que é: a vida é a melhor escolha. Ah, mas o meu problema é grande, você não faz ideia do que eu estou passando. Não faço mesmo, mas eu preciso te repetir. A vida é a melhor escolha. É isso aí.